Programa Mega Esportes volta ao ar, já estamos no quadro Piso a Fundo, 21 horas e 17 minutos desse 13 de agosto de 2021. Está aqui comigo o Matheus Milânio e o Felipe Correia, e estamos recebendo o Fábio Campos, jornalista que cobre Fórmula 1, um dos melhores aí, né, e dos principais do Brasil. Ele participa do Café com Velocidade, também do Loucos por Automobilismo, e é que nem nós aqui, fanático por velocidade, e se for para conversar de velocidade, ele sempre dá um jeito de participar. Quero, antes de te dar o boa noite, Fábio, não sei se tu lembra o que aconteceu comigo a última vez que eu te convidei para participar, né? Foi um pouco antes da Super Live, e a gente fez um dia antes, ou 2 dias antes da Super Live, nós fizemos uma live, eu, tu e o Matheus. E no dia seguinte, eu sei lá em que planeta e o que aconteceu, que eu consegui dizer para minha mulher, dizer, olha, manda lá um WhatsApp pro Matheus que eu não vou poder participar da Super Live. Eu estava já no hospital, cara, e sabe que eu fui parar na UTI? Olha, cara, quase que eu passei dessa para melhor naquela vez, rapaz. Aí fiquei lá mais uns 10 dias no hospital, mas olha, ainda bem que de lá para cá só coisas boas aconteceram na minha vida. Boa noite, Fábio Campos. Olá, Luciano, olá, Matheus, olá, Felipe. Eu me lembro muito bem, claro que eu me lembro. Inclusive, o Matheus era o porta-voz, né? Eu estava sempre perguntando para ele como é que tá o Luciano, tem notícia do Luciano. Ele é que foi intermediando aí, passando as notícias para a gente. Eu espero que não tenha sido por nossa culpa, eu espero que tenha sido uma mera coincidência, mas é ótimo te ver aí de pé, te ver aí, enfim, apresentando, enfim, assistindo, envolvido em futebol e automobilismo. Então é bom, é muito bom. Saúde é a coisa, a gente aprendeu, né, nesse 1 ano e meio, mais do que nunca, que saúde é o principal que a gente pode ter, né? Então é uma maravilha ter você aí, e a gente, é sempre um prazer participar como convidado para falar de automobilismo. Estou sempre à disposição de vocês. Quero dar boa noite aqui para a Artsu, que está dando boa noite para a gente. E sabe que legal, Fábio? A gente sempre quer convidar algum de vocês para participar, mas o que acontece? Nosso programa era na segunda, e vocês gravam na segunda, né? Então ficava difícil. Aí, a partir da semana passada, nós começamos a fazer 2 programas, segunda e sexta. Eu digo, tá, agora eu posso começar a convidar o pessoal de novo, né? E o primeiro que eu convidei foi o teu âncora lá, o Thiago, né? Só que aí hoje ele não podia e tal, e ele disse, não, convida o Fábio que o Fábio topa e tal. Não. Então, tá aí representando. Mateus, o Thiago é uma pessoa difícil. O Thiago é uma pessoa difícil, Thiago. Ele é uma pessoa muito difícil. Ah, é? Ele é difícil em agendas, enfim. Inclusive nós no Café temos em dívida não só com vocês, com tantos outros que a gente fez a Super Live. Matheus participou da Super Live com a gente, e a gente queria tanto chamar a gente constantemente, mas nós enchemos a nossa casa, e agora a gente fica sempre num jogo de xadrez para tentar arrumar convidado, mas nós também estamos em dívida com vocês. A gente está precisando de um outro podcast, né, de crossover, né, reunindo vários, né? Pois é, lá no início do ano alguém falou, lá no nosso grupo lá de WhatsApp, o pessoal falou de fazer outra Super Live, pediram opiniões, eu até dei a minha opinião no seguinte sentido, olha, eu acho legal daqui a pouco nas férias da Fórmula 1, porque é um período, né, que às vezes escasseia um pouco o assunto também, e de repente formar um tipo de tradição, todo ano ali naquele período, né? Mas enfim. Matheus, quer fazer... Oi. Não, só rapidinho, o Ricardo Bannerman, que idealizou a Super Live junto comigo, ele me cutucou. Vamos fazer outra? Eu falei, ô Ricardo, você tem certeza que você quer dar esse passo? Se você quiser, a gente dá. E ele não me retornou. Eu acho que ele pensou 2 vezes e desistiu. Mas quem sabe um dia, né? Quem sabe uma outra oportunidade. Aquilo ali foi uma coisa muito legal, né? Porque era um momento ali de entrada na pandemia, todo mundo, não tinha nada acontecendo. Hoje a gente vai ter que jogar com o calendário, né? Não tem Fórmula 1, mas tem esse final de semana, tem Fórmula E, tem Fórmula Indy. Enfim, mas quem sabe numa nova oportunidade. Porque foi muito legal, né, Luciano, Matheus? Foi uma coisa muito bacana de ter sido feita. Passamos 12 horas no ar, para quem não sabe, intercalando podcasts e falando sobre automobilismo. Não, e o legal é que a gente conheceu muita gente, viu? Não foi só vocês, Sim. Tem várias pessoas que a gente convida para participar aqui, que a gente conheceu lá. E ao contrário também, nos convidam de outros podcasts, né? Que a gente conheceu na Super Live. Foi uma integração fantástica. Matheus, fazer uma primeira colocação aí para o Fábio. Boa noite, Fábio. Prazer estar dividindo a nossa bancada virtual com você mais uma vez.
Fábio Campos, que eu sempre cito por aqui, né? Eu sempre trago algumas reflexões que ele coloca lá no Twitter. Eu curto muito o Fábio. Eu sou twitteiro, né? Eu acho que o nosso público já sabe. Eu sou twitteiro, eu acompanho bastante o Twitter, né? Então, o Fábio sempre traz umas reflexões sobre a Fórmula 1. E eu gosto de trazer, com o devido crédito, claro, algumas reflexões que ele traz para cá para a gente debater em cima delas. Então, para mim, é um prazer ele estar aqui em pessoa para a gente conversar sobre essas reflexões. E essa proposta de sempre discutir com profundidade a Fórmula 1, né? A gente discutir com profundidade os aspectos relacionados à Fórmula 1. Então, é um prazer te receber mais uma vez, Fábio. Eu não sei se a gente já começa com perguntas ou eu passo a bola para o Felipe primeiro. Passa para o Felipe, só para ele não... O Felipe, no quadro anterior, não sei se tu chegou a escutar, Fábio Campos, ele estava reclamando que hoje estava todo mundo contra ele. Se eu deixar tu fazer a pergunta antes, se eu deixar, Matheus, tu fazer a pergunta antes, ele vai dizer, ele vai confirmar, então não. Felipe. Não, eu não me preocupo com fazer pergunta antes. Eu até prefiro que o Matheus faça a pergunta antes, porque é mais especialista em Fórmula 1 do que eu. Eu sou mais leigo nesse assunto. Mas é uma boa noite para o Fábio, é um prazer estar dividindo a mesa contigo. Muito obrigado pela presença. Mas, Luciano, eu prefiro que tu passe para o Matheus. O Matheus é o cara aqui da Fórmula 1. Não, mas então, como eu sou democrático, eu vou fazer a primeira pergunta. Ô, Fábio, olha só, até uns minutos atrás estava aqui com a gente ainda o Thales, tá? O Thales também participa do programa, e o Thales foi assim, ele começou a participar na parte do futebol, e a gente disse para ele, olha, a gente também tem um quadro de Fórmula 1, tu quer participar? Tu gostaria de participar? E ele disse, olha, eu não entendo muito de Fórmula 1, deixa eu ver uma corrida, se eu achar legal, se eu gostar e tal, eu vou participar sim com vocês. Cara, ele viu a primeira, foi a da Áustria ou da Estíria, né, Matheus? Estíria, eu acho, né? Isso, uma delas. Na segunda-feira, Fábio, ele estava enlouquecido, assim, cara, como é bom que... E eu e o Matheus tinha feito comentário primeiro, e os dois disseram a mesma coisa, olha, não foi uma corrida tão boa, sabe? Não foi das melhores e tal. E ele falou, mas se essa aí não foi das melhores, como é que é esse negócio então? E, cara, que legal que tá esse ano, né? Ele virou fã de Fórmula 1, e ele tá acompanhando com a gente, e todo o programa, o Fábio, ele pergunta uma regra que ele não entende, ele pergunta pra gente, alguma coisa, sabe? E ele começou a gostar a partir de uma provocação nossa aqui, um convite, na verdade, mas isso mostra o quão legal tá esta temporada, né? Talvez em outros anos não tivesse tido esse efeito, né? É curioso isso, né, Luciano? Porque é o ponto de vista... Nós estamos muito envolvidos com o assunto, né? A gente que corre diariamente, e faz podcast, está sempre lendo, e está sempre debatendo, né? Os podcasts normalmente têm mais de uma edição por semana, igual você está contando do seu, né? Segunda e sexta. O Loucos para o Automobilismo tem 2 edições, o Café volta e meia faz edição extra, inclusive ontem mesmo teve uma edição só lá para quem apoia. Então a gente está muito envolvido com o assunto, né? A gente acaba, muitas vezes a gente está dentro da bolha, a gente entra na bolha sem perceber, a gente já está dentro da bolha, e é sempre interessante ver a opinião de quem chega como um forasteiro, entre aspas, de quem não acompanha tanto. Nós tivemos esse ano lá no Café um marco, né, uma virada na nossa história, num e-mail que a gente recebeu de uma ouvinte, que fez um monte de perguntas básicas mesmo, assim, para que serve tal bandeira, a placa, como que a placa funciona, aquela placa mostrada, questão de zebra, como que é, qual é o critério para ter zebra, perguntas que o fã que está dentro da bolha pensa que a pergunta é boba, mas que não é. E foi um programa que não só foi um programa muito legal, como foi um programa que, como eu falei, ele representou uma virada lá no Café com Velocidade, porque muita gente veio na trilha do e-mail dessa ouvinte e começou a mandar suas dúvidas, suas questões. Então é muito bom ter a visão da pessoa que está de fora, né? A pessoa que tem um mínimo de critério. Isso que o Matheus falou é muito importante, né? Hoje em dia a gente tem tanto canal, tanta rede social, tanto perfil, tanta timeline, que a gente tem que saber diferenciar a análise séria da análise descontraída, né? Eu sempre digo, tem espaço para as duas, né? Quem quiser fazer uma análise mais superficial, mais de torcedor, tem público para tudo, mas é importante ter a análise séria, é importante fazer o jornalismo, né? Honrar o diploma de jornalismo que a gente tem, né? Tentando fazer uma discussão mais digamos,
mais aprofundada, né? Temas mais, digamos assim, mais densos, né? Eu tô doido para fazer um podcast, pegando carona nas Olimpíadas, sobre essa questão da saúde mental dos atletas, né? Que é uma questão super envolvida para a Fórmula 1, tem super a ver com a Fórmula 1, que o cara tem pressão, o cara precisa de milésimo de segundo para ganhar, e o cara tem muito interesse envolvido, e tem torcida, e tem rede social. Então essas discussões são muito legais, essas discussões são muito bacanas. Mas é muito legal quando vem alguém de fora, como você está citando, né? Um cara, não assisto tanto, e dá uma perspectiva diferente. Por exemplo, a minha perspectiva da Fórmula 1 é de que o campeonato está excelente. A disputa pelo campeonato é fantástica. Agora, as corridas, e aí eu me diferencio um pouco desse o telespectador que foi mais neutro e que olhou o Grande Prêmio da Áustria e se surpreendeu. Eu acho que os dois Grandes Prêmios da Áustria poderiam ter sido muito melhores. O de 2019, por exemplo, foi muito melhor. Mas é legal ter a perspectiva do cara que está de fora. Até porque, para encerrar, a Fórmula 1 ela tem uma imagem muito ruim, né? Os anos acabaram construindo em quem só vê de vez em quando uma categoria de um mesmo vencedor, uma categoria de pouca ultrapassagem. Isso está mudando, né? O público da Fórmula 1 está ampliando e está vendo que tem mais do que isso. Então, às vezes, quem chega se surpreende. Não é tão chato como falava. Certamente não é tão chato como falava. Mas pode ser melhor. Essa é a bandeira que a gente sempre levanta lá no café. Tem muita coisa que pode melhorar e 2022 vem aí para isso, né? Para melhorar, para mudar tudo isso. Matheus. Ô Fábio, né, a gente, como você já citou aí, a gente está num campeonato excelente, né? Um campeonato que se encaminhava para a Red Bull sair como líder, né, para as férias, e em 2 corridas tudo mudou. Né? E essa é a imprevisibilidade do automobilismo. Né? Tudo mudou, o Verstappen teve um acidente na Inglaterra, e teve esse problema na largada na Hungria, e aí tudo mudou. O Hamilton lidera o campeonato, a Mercedes lidera o campeonato de construtores. E aí eu vou tentar linkar com o assunto do Thales, né, que começou a assistir a Fórmula 1 por agora, está assistindo o Drive to Survive também, para acompanhar, né, construindo essa ideia. Eu bato numa tecla aqui, que óbvio que é muito legal a gente ter corridas equilibradas no meio do pelotão. Mas quando a gente tem a vitória sendo disputada, primeiro lugar, isso ganha outro patamar da coisa. Sim. E eu acho que isso tem feito também essa temporada. Além do próprio campeonato, a gente tem Hamilton e Verstappen andando muito perto toda a corrida. Né? O quanto você acha que isso, por exemplo, influencia um novo público a acompanhar? Ver essa disputa de 2 pilotos ali, cabeça a cabeça pelo título, toda a corrida estão ali andando muito perto um do outro, agora até com um contato, né, com um acidente que aconteceu na Inglaterra, apimentando ainda mais essa rivalidade. Mas o quanto você acha que por mais que tenha equilíbrio no meio do pelotão, o quanto você acha que a disputa por vitórias ali nas primeiras colocações e essa disputa intensa pelo campeonato estimula um novo público para a Fórmula 1? Eu acho que você está certíssimo. Eu acho que essa distinção é fundamental, né? E mais uma vez eu vou puxar o Thales. Pode avisar para o Thales que ele pautou aqui o programa, né? Ele já está sendo a estrela principal do programa. Por quê? A diferenciação do cara que chega para nós que estamos, repito, na bolha, né? Você falou muito certo. Nós, como jornalista, quem cobre o automobilismo, se a gente tiver uma briga no meio do pelotão, a gente vai procurar focar nela, a gente vai procurar puxá-la para devida relevância. Mas nada se compara, você está certíssimo, nada se compara a uma briga pela ponta, porque é essa que cativa o cara que está chegando. O cara que está chegando, e ele não está errado, ele não vai se... o cara que não sabe exatamente quem é o Alonso, ou que sabe simplesmente assim, o Alonso, aquele cara que ganhou, né? Esse cara vai ver o Alonso ali fazer o que fez com o Hamilton na Hungria, naquela disputa que para mim é a melhor disputa dos 2 últimos anos, aquele roda-roda. Nessa última corrida que a gente teve, né? O Thales deveria ter assistido o Grande Prêmio da Hungria. Se ele tiver visto o Grande Prêmio da Hungria, acho que está cativado, né? Porque eu acho que foi a melhor corrida do ano. Porque foi corrida... porque foi corrida mesmo, né? Corrida de verdade ali. As outras têm... Essa é a grande diferenciação que eu faço, Matheus. As corridas, elas têm coisas relevantes. Elas têm coisas... Aqui, o Thales está aqui, estou vendo a mensagem dele aqui. Daqui a pouco eu vou responder, só para não deixar o Matheus sem resposta, né? A gente viveu na Fórmula 1, quem tem um pouquinho mais de idade,
vocês têm cara de serem todos meninos, não sei se vocês se lembram tanto da Fórmula 1 dos anos 2000, 2001, 2005. Ali era um campeonato em que tinham até campeonatos bons e ruins, mas as corridas não eram boas, na essência. A gente tem uma ou outra. Hoje as corridas estão num nível muito melhor, embora eu repito, né? Tem que melhorar, tem que ter corrida de verdade, ultrapassagem de verdade, não ultrapassagem fake. Pode melhorar, mas já está num nível muito melhor do que alguns anos atrás. Então a gente, como especialista, a gente tenta buscar isso, né? Fazer a crítica, que eu acho que é fundamental para quem cobre, embora muitos tenham aversão a ela, eu acho que é fundamental ter a visão crítica de jornalista. Mas é importante isso que você esbarrou, Matheus. Uma briga pela liderança, que é algo raríssimo, né? Que é o que a gente está vendo em 2021, não é regra, é exceção. Por quê? Nos últimos anos, a gente já sabia quem ia ser o campeão, na terceira, quarta corrida. Nesse ano, é capaz de chegar na última volta do ano e a gente ainda não saber quem vai ser o campeão. É plenamente possível. Né? Isso não é nenhum disparate falar isso. Falar isso há 2, 3 anos atrás, eu até brinco, né? A imagem do Hamilton largando sozinho na Hungria, nessa questão toda de pessoal pro box, chuva, pneu. Eu até falei lá no café, eu acho que foi no café, enfim, eu nunca me lembro onde que eu falei. Era uma imagem emblemática dos últimos anos, né? Não de 2021. Hamilton largar sozinho no grid é uma foto dos últimos anos, não de 2021. Porque 2021 você falou muito bem, Matheus. A gente tem não só uma briga para ver quem vai ganhar, como a gente teve várias divididas de curva. Coloquei isso muito lá no Twitter. Né? A gente viu, principalmente no começo do ano, nas 4 primeiras, né? O que foi? Bahrein, vou tentar puxar de cabeça aqui, ó. Bahrein, San Marino não, né? Imola, não era Grande Prêmio de San Marino, Grande Prêmio da Emília-Romana, mas Imola, Portugal e depois de Portugal, Barcelona. Todas essas, o Hamilton e Verstappen dividiram curva mesmo, um se ultrapassou ao outro, um foi para cima do outro, enfim, se ultrapassou não, né? Mas ultrapassou ao outro. Então a gente tem esse conteúdo, né, Matheus, que é muito válido, uma coisa que é fundamental para o automobilismo, é fundamental para cativar novos fãs, assim como o Drive to Survive, a gente pode até esbarrar nisso daqui a pouco, mas é fundamental. Uma briga pela liderança, ela tem outro sabor. Por mais que a gente insista em valorizar brigas onde quer que elas aconteçam, é uma coisa absolutamente indispensável, né? Fundamental. O automobilismo tem que ter a briga pela vitória, a indefinição, quem vai ganhar, quem vai chegar nesse final de semana favorito. A gente tenta responder essas perguntas invariavelmente e eu erro toda hora. Essa pista é boa para a Red Bull, vai a Mercedes e ganha. Essa pista é boa para a Mercedes, vai a Red Bull e ganha. Isso é delicioso. Esse é o tipo de erro ótimo, porque é sinal de que está muito disputado e isso aí tem um valor enorme, um valor imenso. É diferente ter uma briga pela liderança, é um sabor a mais, né, para as corridas. Sabe que o nosso programa aqui na parte de automobilismo deve ser um dos mais democráticos do país. Eu aqui, minha idade denuncia um pouco a careca, né? Eu gosto mais da Williams, torço mais para a Williams. Pode até imaginar por quê, né? O Matheus é ferrarista, o Felipe se considera... Mas por que você está sem? Pela idade. Porque você está 40... careca, dá para saber. Torcendo para a Williams, dá para entender. Não, é que eu tenho 43, eu curti aquela Williams de outro planeta, né? E o meu primeiro ídolo no automobilismo era Nelson Piquet. No automobilismo, tá? Vou deixar isso bem claro. Outros assuntos eu não fecho muito com ele, não. Ou nada. E o Felipe é McLaren, tá? O Thales, que não tá aqui nesse momento, como ele começou a ver agora, muito esperto, ele escolheu a Mercedes para torcer, tá? Então a gente tem um de cada, tá faltando o Red Bull daqui a pouco. Felipe, é contigo, vai lá. Não, eu vou sair um pouquinho da discussão do Verstappen e do Hamilton, e eu vou trazer mais ali uma discussão entre McLaren e Ferrari. Hoje, eu não sei até onde é a evolução da McLaren e o mau desempenho da Ferrari, ou vice-versa. Porque se a gente for ver, o Lando Norris, ele briga sempre por pódio, enquanto o Daniel Ricciardo sempre está mais atrás. Enquanto o Leclerc e o Sainz, por muitas vezes, eles andam muito perto um do outro. A minha pergunta é em cima disso. A gente hoje tem uma evolução da McLaren ou um desempenho ruim da Ferrari? Eu acho que hoje a gente tem as duas em evolução, Felipe, porque é o seguinte, a Ferrari, o grande fundo do poço da Ferrari foi o ano passado, né, 2020,
questão do motor, a punição que a Ferrari tomou, por usar um motor irregular em 2019, e aí justamente quando ela toma a punição, a Fórmula 1 congela o desenvolvimento de motores por causa da pandemia, vem a pandemia e muda todo esse funcionamento do jogo. Então a Ferrari foi no fundo no ano passado. Nesse ano as duas estão subindo. A gente pode dizer que o momento de McLaren e de Ferrari é de ascensão. Mas é claro, a Ferrari é pior, porque a Ferrari estava lá em cima e desceu por um problema, digamos assim, um problema muito recente. A McLaren, ela teve os seus anos ruins lá atrás, muito mal, digamos assim, tecnicamente, né? A McLaren ganhou com o Button em 2012 e até hoje não ganhou de novo. Começou a frequentar pódio recentemente. Então a McLaren está numa reestruturação, é diferente da Ferrari, que também está numa espécie de reestruturação, mas a da McLaren é muito maior, né? A McLaren é de reconstrução, talvez seja essa a palavra. A McLaren está se reconstruindo, contratou muita gente boa em termos de engenheiros, no extra-pista, enfim, de estrutura, né? A McLaren tem um lado comercial muito forte, né? Capitaneada pelo Zac Brown. A McLaren hoje está na Indy, a McLaren hoje ela tem vários negócios. A Ferrari está se recuperando de uma pancada, né? Então as duas estão abaixo de onde elas têm que estar. Tanto Ferrari quanto McLaren tem que brigar por vitória todo ano. A equipe desse tamanho não pode ficar brigando por quinto, sexto, não pode se contentar com isso. Só que ambas têm, e aí até uma coisa boa para o Luciano também, porque até o Williams dele entra nesse raciocínio, a gente vai ter um verdadeiro reset na Fórmula 1, apertar o reset mesmo, apertar um F5, porque o ano que vem começa tudo do zero. Né? É outro carro, eu costumo dizer que é outra categoria, vai se chamar Fórmula 1, mas vai mudar tudo, é a maior mudança da história da Fórmula 1, de um ano para o outro. A maior mudança técnica da história da Fórmula 1. Nunca de um ano para o outro se pegou um carro, jogou fora e trouxe outro. Em que vai ter de semelhança 4 rodas, o motor vai ser igual, e o conceito de ter uma asa na frente e uma asa atrás. É só isso, o resto é tudo completamente diferente. Então é um reset para essas duas. McLaren e Ferrari têm a chance, e até a Williams. A Williams está se reestruturando, a Williams está se mexendo nos bastidores, mudou muita coisa. O Jos Capito, que lá chegou agora, que é o capitão, né? O Capito é o capitão, para fazer jus ao nome. Então essas equipes têm todas uma perspectiva muito boa se trabalharem direitinho. Agora, McLaren e Ferrari, embora elas estejam em ascensão, hoje elas estão abaixo de onde elas têm que estar. McLaren e Ferrari têm que brigar por vitória pelo tamanho que essas duas têm. Não há como não ser. Por isso que elas têm muitos fãs. Vocês estavam falando aí dos torcedores, né? Por isso que elas têm tantos fãs, né? É verdade. Vamos responder o Thales, então, aqui. O Thales saiu do programa mais cedo, mas ele deixou essa pergunta para ti, Fábio. Gostaria de saber se o Hamilton foi desleal no GP da Grã-Bretanha. Olha, eu acho que não. Eu acho que o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, né, o Grande Prêmio da Inglaterra, foi um grande abrir de olhos, digamos assim, para muita gente, né? Porque eu coloquei lá no meu Twitter, inclusive, que o Matheus citou, um print que eu fiz revendo as imagens, dois prints, um numa imagem do alto e outro na câmera do carro do Lewis Hamilton. Com menos de um segundo antes daquela batida, os dois carros estavam lado a lado, estavam virtualmente lado a lado. Né? Ou seja, foi uma dividida de curva. Eu não acho que houve nenhuma deslealdade. Pode ter havido um erro, muita gente falou, né? Mas a linha que o Hamilton adotou para passar o Leclerc depois naquela corrida é uma linha muito, muito melhor. Claro que é. Mas a gente não pode ser 880 na minha visão. O fato de o piloto ter feito uma ultrapassagem melhor e mais limpa entre muitas aspas, não quer dizer que ele foi sujo na outra. Eu não acho que ele foi desleal. Até por causa desse print que eu fiz, os dois lado a lado, numa curva de altíssima velocidade, como é a Copse. A menos de um segundo da batida, o piloto tem direito de achar que a curva é dele. É muito cômodo para nós, né, no calor do nosso, ou no não calor da nossa trona, vendo de novo, pausando, computação gráfica. Para nós é muito fácil achar um culpado. Se você desenhar tudo, você vai falar, o Hamilton tocou, não tinha que tocar. Mas no calor daquilo ali, e quem já viu uma corrida de Fórmula 1 ao vivo sabe que é muito diferente da televisão, eu acho que foi uma dividida de curva que não foi natural, que não é natural bater o outro cara ir para o muro. Mas tudo aquilo ali é decidido numa fração de segundos. Eu vi como um acidente de corrida, discordei da punição, continuo discordando, não acho que o Hamilton tinha que ter sido punido, mas é a visão de cada um. Esse é um acidente que abriu os olhos de muita gente, até porque está dividindo muita gente. Né? Muita gente vai para um lado, muita gente vai para outro. Eu acho que foi um incidente de corrida.
Ô, Fábio Campos, eu quero te dizer que a minha opinião foi extremamente influenciada por um comentário que tu mesmo fez há algum tempo atrás, e que não era sobre acidente, não era sobre disputa, mas a concepção que tu colocou ali, eu usei nessa análise, que era quando tu falava, vocês debateram em algum programa, agora não me lembro qual, sobre segundo piloto, né? E aí tu colocou a questão dos pilotos alfa. E aí eu fui por ali, eu digo, cara, quando dois pilotos alfa chegam daquele jeito ali na curva, nenhum vai tirar o carro, nenhum vai tirar. E o acidente pode ocorrer, não é obrigado a ocorrer, às vezes os caras conseguem não ter. Eu falei agora do Nelson Piquet, né? Aquela famosa ultrapassagem lá do Piquet sobre o Senna na Hungria, o Piquet falou há um tempo atrás que se o Senna viesse para cima, ele jogava ele no muro. O Senna não tirou o pé pro Prost e foram campeão, o Prost também não. E tem vários, né, exemplos na história. Quando é dois alfa, ninguém vai tirar. Ou os dois conseguem fazer a curva ou alguém sai. Quando chega nessa... Por isso que eu não acho que ele tenha sido desleal, eu acho que ele foi ele. Matheus, sabe o que eu acho legal, Luciano? Só rapidinho antes do Matheus fazer a pergunta, eu acho que eu chamo que esse acidente abriu os olhos de muita gente, pelo menos de quem quer, né? Quem quer rever algumas coisas ou repensar algumas coisas, isso não é problema, isso não é defeito nenhum. Eu acho que eu me incluo nisso, a gente acaba achando, Matheus, Luciano, Felipe, que a gente acabou tratando campeonatos mundiais de Fórmula 1 como coisas quase que de mão beijada, né? Como coisas simples, coisas fáceis, porque a gente vê os campeonatos sendo decididos muito, muito facilmente, até digamos assim, com vantagens longas, né? Não só o Hamilton, mas o Vettel antes dele, nos anos da Red Bull. E eu acho que esse acidente é interessante para mostrar que campeonato mundial, gente, é uma coisa que vale muita coisa. É uma coisa que você pode ganhar num ano e nunca mais na sua vida você pode ter outra chance, principalmente nas vésperas de um reset como agora. Então eu vi muita gente falando, Verstappen tinha que ter levantado o pé, Hamilton podia ter levantado o pé. Levantar o pé não é a filosofia do jogo, não é o nome do jogo. Isso pode ser usado numa situação que você consegue raciocinar mais rápido ali, ou, né, o cara vai te fechando, vai fazendo aquilo. A gente viu isso, né? Em Portugal, em Barcelona, olha, o cara tá por dentro, ele vai abrir essa curva, deixa eu recolher. Isso aconteceu com Hamilton e Verstappen. Ali, na Copse, naquela velocidade, naquela curva que nem se levanta o pé durante a corrida para fazer aquela curva, virou curva de pé embaixo. Então, é interessante para colocar isso para as pessoas. Campeonato mundial, gente, vale muito. E esses caras estão absolutamente engajados nisso, decididos a brigar por esse título. Então, às vezes, vai bater. Se houver um culpado, claro, que seja punido. Mas é isso que você falou, é o negócio do alfa. Os caras querem ganhar o campeonato mundial. Matheus, Felipe, querem fazer alguma colocação nesse tema? Eu ia fazer uma colocação nesse tema, porque assim, saber que uma hora eles iam acabar se achando, até nos nossos palpites de pódio aqui para as corridas, a gente já imaginava, porque vez ou outra a gente tirava os dois do pódio. Né? O Luciano lembra muito bem que para sprint, ele falou isso, olha, de repente na sprint eles se acham, e depois começam lá de trás. Né? Eu lembro... Quase se acharam. Isso. Quase se acharam. Isso começou no sábado, né? Aquela disputa, ela começou no sábado, né? Sim. Né? E a única coisa, eu acho que foi a única vez de todos os tweets do Fábio Campos que eu discordei dele, foi um pouquinho na visão desse acidente. Não pode discordar do Fábio Campos faz bem, não pode. Do Fábio Campos muitas vezes faz bem. Não tem como discordar do Fábio Campos. Cara que entende absolutamente tudo, de forma. Ele tá sempre certo. Então eu fiquei com medo. Eu tô errado. Eu falei, eu tô errado. Mas aqui, Matheus, mas o Hamilton deu uma declaração na Inglaterra de que ele aprendeu no sábado. Ele falou assim, eu me culpo por ter tentado por fora. Ele disse isso, né, no sábado. E aí no domingo ele tenta por dentro, ou seja, começou no sábado, na sprint. Sim. O termo que eu ouvi e que eu achei, e aí, como o Fábio falou, é uma questão de fração de segundos. Eu achei que o Hamilton foi um pouquinho otimista demais. Só isso. Achei que ele foi um pouquinho otimista demais. Assim, em um segundo, né? O Verstappen, talvez nas curvas anteriores, se a gente relembrar o duelo, o Verstappen também foi otimista demais em algumas curvas. Faz parte. Eles se acertaram. Mas aí vem o que eu falo do Alfa, tá? Porque o Verstappen... Vão dizer aqui que eu sou contra o Verstappen, mas não é isso, tá? Mas o Verstappen é aquele piloto, ele bota do lado, né?
Aí o outro sempre recua. Teve dia que encontrou o cara que não recuou. Eles têm essa característica, outros pilotos tiveram essa característica. Sim, porque o Hamilton também tirou o coitado do Albon 2 vezes. Sim, essa característica faz parte, são inclusive, dos vencedores, né? Isso é uma característica, muitas vezes, dos vencedores. Ou nós vamos falar, por exemplo, que o Alonso também deu espaço mínimo para o Hamilton na Hungria. Fato. Podiam ter acertado. Podia ter acontecido. É só isso. Porque eu acho Eles se tocaram, Matheus. O Hamilton e o Alonso, eles se tocam roda com roda na chegada da curva 4 na Hungria. É um raspão de roda que eu até falei lá no café. Podia ter jogado o Hamilton em cima da árvore, porque quando raspa a roda, a gente não sabe a consequência. Felizmente não aconteceu nada. Mas, até para sublinhar isso que você está falando, a briga foi tão dura que eles chegaram até a se tocar. Sim. E aí, o que acontece pesou-se a consequência do acidente, né? E aí que eu acho que eu discordei, foi nesse ponto que o Fábio Campos citou lá no Twitter, que será que a gente tem que olhar a consequência mesmo para punir o acidente? Eu acho que sim. Porque eu penso que se fosse o Mazepin acertando o Latifi naquela curva, naquela intensidade, eu não tenho dúvida que o Mazepin ia ser punido. Então, acho que você tem que olhar um pouquinho a consequência, assim, não ser a definitiva. Mas quando você coloca tudo na balança, alguma coisa eu acho que eles iam fazer. Certo, errado, lá o Michael Masi, eu até acho o trabalho do Michael Masi bom, muito bom, até. Acho que ele substitui bem o Charlie White. Mas eu sabia, quando deu o acidente, que alguma coisa ia acontecer. Porque dificilmente um acidente nessa intensidade passa em branco. Assim, a gente pode tentar lembrar, mas é difícil, né? Um acidente dessa intensidade passar em branco. Não, então, eu acho que foi nesse ponto que foi a minha discordância. Felipe tá aí? Ou eu acho que ele caiu? Bom, eu vou colocar na tela aqui, e para quem está no rádio eu vou explicar, né? A gente faz aqui no nosso programa, deixa eu ver aqui, achar o arquivo certinho. Puxa vida, eu estou sendo traído aqui pela tecnologia, só um momento. A gente faz aqui no nosso programa, Fábio Campos, voltou o Felipe. Tu quer falar alguma coisa do acidente ou a gente pode ir direto nos pilotos? Não, podemos ir direto nos pilotos, porque eu acho que no programa eu e o Matheus havíamos concordado, na minha opinião, era muito parecida com a do Matheus, e eu acho que o Matheus já fez a pergunta e já explanou perfeitamente. Eu acho que não podemos passar o seguinte, Luciano. Tá vendo só como é que é, Fábio? Aqui eles se juntam contra o âncora, viu? Eu acho que eles estão assistindo bastante lá. Eu tô achando eles muito tímidos, eles estão muito tímidos. Peraí, não era essa tela que eu queria compartilhar. Mas isso eu tô porque apanhando hoje aqui. Eu não ataquei o Felipe. Fui o único que não ataquei o Felipe hoje, é por isso que ele está do meu lado. É verdade. Eu bolei uma brincadeira ali, não sei se tu pegou o final. A gente tem 1 minuto para ir dando opinião e toca o reloginho e aí você pode seguir na análise do outro ou fazer outra análise. E aquilo ficou legal, cara, ficou legal. Não sei se está dando para ver bem aí na tela. A gente faz o ranking assim, ó. Depois da corrida nós damos as nossas notas, a gente faz a média da corrida e depois vai somando as médias, tá? Então, ali na liderança está o Verstappen com 87,333, o Norris é o segundo com 79,200, o Hamilton tem 77,750, aí depois vem uma turma bem parelha ali, né, que é o Sainz com 67,3, o Leclerc 66,0, 65,0 para o Alonso, 64,167 para o Pérez, 61,683 para o Stroll, Russell 60,317, Gasly 59,683, Ricardo 59,017, Bottas 58,817, aí tem uma quebra, né? Aí vem um pouco mais atrás, vem 4 pilotos que estão parelhos também, que é o Ocon 54,8, Giovinazzi 54,1, Vettel 53,8, Tsunoda 52,8, e depois vem os que estão mais para trás, 47,0 para o Hakkinen, 45,183 para o Mick, Latifi 39,9 e o Mazepin 30,667. Esse é o nosso ranking. E a brincadeira aqui
A brincadeira aqui é a gente dá uma conversada aí, o que vocês acham aí que a gente pode mexer, quem é que está mal colocado, quem é que está bem colocado, o que concordam, o que discordam. Vamos deixar o nosso convidado aqui ser o primeiro a falar aí. Vai me jogar na fogueira. Não, me chamou a atenção Direto. Ali que o Hamilton está em terceiro, né, nas notas e é o líder do campeonato, né? O que é curioso, eu acho até interessante isso, né? Eu acho até interessante porque dependendo dos critérios, né? Não sei exatamente os critérios de vocês, mas é bom ter o critério de não ir só pelo resultado, né? De avaliar a performance. Essa é uma tecla que eu bato muito lá no Twitter, lá no Café com Velocidade. Análise de performance é uma coisa, análise de resultado é outra. O Grande Prêmio da Hungria é um exemplo excelente disso. A gente teve pilotos que tiveram ótimos resultados, mas performances bem medianas, né? Por causa do acidente na largada da Hungria. Deixa eu ver o que mais aqui que me chama a atenção. Vocês são maldosos, malvados com o Mazepin, né? Poxa, coitado. Né? Uma nota lá embaixo. Enfim, mas falando sério, né? Acho que o início pesou muito. Ele deu uma melhoradinha, ele deu uma evoluída, mas o início pesou muito. Critério é legal. Eu adotei, cada um tem o seu, né? Isso que é o legal da brincadeira. E eu adotei um critério seguinte, de dar nota no momento. Eu estou assistindo a corrida com um caderno na mão, eu vou botando um cruzinho e um menos ao lado do nome deles. Aí lá no final, quando eu vou dar a nota, eu olho para aquele caderno. É bem emocional a minha nota. É bem emocional, né? Deixa eu ver, eu acho que o Tsunoda está com uma nota boa, ele está até bom, eu acho que o Tsunoda não tem muita condição de ser piloto de Fórmula 1 nesse momento, foi precipitado, ele tem errado demais. Estou vendo aqui que ele está o quê? 1, 2, 3, quinto, né? De baixo para cima. Acho que o Vettel está num lugar interessante, o ano do Vettel não é bom, tem alguns espasmos, né, de boas atuações, mas está baixo. Deixa eu ver quem mais aqui me chama. Eu acho que o grande destaque, né, não só das notas de vocês, mas do ano, é o Lando Norris, né? O Lando Norris é para ser cogitado o piloto do ano, porque o que o Lando Norris está fazendo é um absurdo. É um absurdo. Poucas vezes eu fiquei tão chocado com performance. Não é uma atuação, não. Uma atuação a gente teve do Alonso agora na Hungria, uma coisa maravilhosa. Né? A gente teve do Hamilton várias vezes na Turquia o ano passado, que é a atuação gigante do Hamilton. Mas o conjunto de atuações do Norris, eu já disse isso nos podcasts, é por um pelinho que eu não coloco como o melhor piloto do ano, embora eu acho que eu estou errado. Porque Verstappen e Hamilton estão ali, cabeça a cabeça, né? Só que se a gente for olhar Verstappen e Hamilton, eles têm erros. E o Norris tem pouquíssimos erros. Então a chance do Norris ser o piloto do ano até agora, e aonde ele está na tabela de construtores, né? Metade do campeonato, e ele está à frente de uma Mercedes, à frente de uma Red Bull. Então, eu queria destacar o Lando Norris. O Lando Norris é um absurdo esse ano. O que ele está fazendo esse ano é um verdadeiro absurdo, positivamente. Matheus, Felipe, vocês mexeriam em alguém? Felipe? Eu não mexeria em ninguém. Para mim, tá bem coerente, na minha opinião. Não tenho como mexer, né? Nessa classificação nossa. Eu concordo muito com o Fábio, até porque o Norris tem feito esse ano, é demais, é sensacional. Eu não sei se a McLaren não tivesse um carro melhor, com mais condições para ele não estaria brigando com o Hamilton e com o Verstappen por vitórias e pelo campeonato. Eu acho que esse ano o Norris vem correndo um espetáculo e eu não mexeria em nada, Luciano. Matheus? Eu acho que eu mexeria um monte, na verdade. Porque no nosso sistema aqui, eu sou sempre o último a dar as notas, porque aí eu gravo e vou inserindo as minhas notas ao lado das notas do Felipe e do Luciano. E às vezes eu dou uma Ele tem vantagem, viu? Ele dá a nota dele depois que ele já sabe as nossas. Não, mas eu já deixo pronto. Ele tem acesso. Porque ele é que faz essa parte aí. Eu gravo depois o vídeo com as notas. Eu acho, né, assim como falo, eu acho o Lando Norris o piloto do ano, sim. Eu acho que eu já consigo, nesse momento, primeira metade de 2021, o Lando Norris é o piloto do ano. Eu tendo a cravar isso. Porque é realmente, assim, qualquer coisa de outro planeta. E você sabe o que é interessante? Você acompanhar a evolução dele durante esses anos. Lando Norris, eu lembro, se eu não me engano, o primeiro teste dele foi até na Hungria, na própria Hungria, palco da última corrida, uns 3, 4 anos atrás. Se eu não me engano, ele liderou um treino livre na Hungria.
3, 4 anos atrás. Então ele já estreia, o Lando Norris ele chega à Fórmula 1 como condição de promessa. A gente sabia já que o Lando Norris seria, mas a gente vê a evolução, principalmente se a gente comparar com o Carlos Sainz, né? Na primeira temporada deles juntos, o Lando Norris tinha até um bom ritmo de classificação, mas a corrida ele acabava perdendo um pouco desse ritmo, né? E aí ele acaba ficando atrás do Sainz no primeiro ano. E como que esse jogo já começa a dar uma virada no segundo ano, né? Como o Norris vai pegando essa experiência de ter um ritmo de corrida bom, de estar sempre bem posicionado para um momento final de corrida, né? A gente pôde até ver isso no primeiro pódio dele na Áustria, né? E como ele estava bem posicionado para fazer um final de corrida forte. E esse ano ele está juntando tudo. Ele tem desempenho de classificação, ele tem desempenho em corrida, né? Então ele tem um desempenho completo. Assim, não tem o melhor carro. Eu acho que esse é o fator diferencial que impede ele de brigar pelo título. Mas eu acho que o desempenho dele, estando à frente do Bottas e do Verstappen, do Bottas e do Pérez no campeonato, é um desempenho, assim, qualquer coisa de espetacular. Mas esse ano, na verdade, eu acho que a gente está sendo muito rigoroso com os pilotos. Eu acho que tem muito piloto bem. Acho que tem muito piloto pilotando muito bem. Acho, por exemplo, que a nossa nota para o Gasly está baixa. O Gasly faz uma boa temporada. Acho que o Leclerc faz excelente temporada também, apesar do erro em Mônaco no momento decisivo. Acho que o Sainz teve ali uns altos e baixos ali, mas também vai ali com a consistência, né, com a característica de consistência que ele já tem há algumas temporadas, conseguindo igualar o desempenho ali, pelo menos em pontuação com o Leclerc. Então, acho que tem muita gente pilotando bem. Acho que está uma boa temporada nesse sentido. Já que a temporada está boa, quero perguntar para o Fábio Campos, a gente tem pouco tempo, já estamos quase estourando nosso tempo. O que a gente espera para essa segunda metade, hein? Dá para arriscar? Ou não dá para arriscar palpite? Luciano, eu sempre fui um cara avesso a palpite, sabe? Até porque eu não sou bom de palpite, e eu também acho assim, palpite é uma coisa que em anos como esse, né, é quase que pedir para errar, né? A gente não sabe o que vai acontecer em termos de força, né? A grande questão é Mercedes contra Red Bull, como que elas vão estar em termos de forças, né? Porque como vocês falaram no começo do programa, o Verstappen tinha uma liderança de 32 pontos, 2 corridas atrás, né? Quem imaginaria que depois de 2 corridas o Hamilton seria líder do campeonato? A gente teve a Red Bull dominando categoricamente França e as 2 na Áustria, né, com um carro até superior na Inglaterra. Aí vem a Hungria e a Red Bull não consegue andar no mesmo ritmo da Mercedes. O acidente no começo da corrida nos tirou essa medição, mas olhando sábado e olhando a sexta-feira, o que a Red Bull fez, né, de usar todas as especificações de asa dianteira, todos os acertos e não conseguir, de largar o qualifying, né, de fazer qualifying com o pneu vermelho, sem fazer com o melhor, que era o amarelo, já entregando que não faria a pole, enfim, já buscando correr de uma maneira alternativa, digamos assim. Então, a diferença de performance na Hungria foi tão... Só um momento. Não, só um momento. Quem está pela Rede Cidade AM/FM, AM 1550 FM 104.1, a gente vai ficando por aqui. Quem está no Facebook, a gente segue mais um pouquinho hoje para aproveitar um pouco mais do Fábio Campos, tá certo? Pode continuar, Fábio, desculpe. Não, legal, tá certo. Então, a gente tem uma virada, só encerrando, né? A gente tem uma virada técnica tão grande na Hungria que nos deixa com um ponto de interrogação, né? Quem vai vir mais rápido? A questão da Mercedes foi por causa da Hungria, aquele circuito ali travado. E aí, a Bélgica? A Bélgica é uma pista completamente diferente em termos de acerto, né? Em termos de configuração. Então a gente tem um enorme ponto de interrogação aí, Hamilton versus Verstappen. Não dá para saber o que vai acontecer, a gente pode chutar, a gente pode tentar achar aqui uma coisa aqui, outra ali, mas eu acho que o mais saboroso de 2021 é isso, a gente não faz ideia do que vai acontecer. E todas as outras, inclusive Mercedes e Red Bull, as outras mais ainda, estão totalmente voltadas para 2022, um novo carro, um carro que não vai poder ser mexido com tanta liberdade, enfim, é muito importante começar o ano que vem. Então essa metade agora é com o que as equipes têm. Vai vir uma alteraçãozinha aqui, uma atualização aqui, outra ali, isso sempre tem. Mas de desenvolvimento, todo mundo já virou para 2022, todo mundo já está olhando para o ano que vem.
Então é completar esse ano e começar uma nova era. Só que Mercedes e Red Bull não podem tanto completar o ano, elas estão brigando pelo título. Então esse é o grande X da questão que a gente começa a acompanhar de Spa-Francorchamps em diante. Bom, vou passar a palavra para os guris, mas depois, na outra rodada, eu vou falar um pouco do novo carro contigo. Felipe, Matheus, eu até me perdi na ordem aqui. Quem é que quer falar primeiro aí? Pode ser tu, Felipe. Não, o Matheus levantou o dedo, não levantou, Matheus? Levantou o dedo, então, Matheus? Eu não vi. É porque eu ia emendar até sobre essa questão do desenvolvimento. Emenda. Né? Porque eu lembro que em 2009 também teve uma grande transformação aerodinâmica, né? Ferrari e McLaren lutaram pelo título até a última curva, literalmente, né? Literal, né? Entre o Hamilton e o Felipe Massa, e elas largaram um pouco atrás em 2009, né? Um pouco não, até bem atrás, né? Em 2009. Você acha que tem risco disso acontecer no que vem? A Mercedes e a Red Bull, por estarem, querendo ou não, disputando esse título até o final, elas largarem um pouco atrás para 2022, em comparação a algumas outras equipes que já estão focadas no carro de 22? Essa pergunta é ótima, Matheus, porque é importante elucidar isso, né? O risco, tecnicamente, existe, porque, vamos lembrar, 2009 aconteceu isso que você citou, né? McLaren e Ferrari brigando pelo título, e elas começaram muito atrás em 2009, a ponto de não terem sequer disputado o título, em nenhum momento, nem arranharam. 2009 foi o fenômeno, a Brown, aquele fenômeno, Brown versus Red Bull, né? A Brown GP. E era uma época que não tinha limite de orçamento. Ou seja, podia-se jogar muito dinheiro em 2008 e se jogar um caminhão de dinheiro em 2009. Não tinha limite de orçamento, não tinha limitação do uso do túnel de vento, que é a principal ferramenta aerodinâmica que a Fórmula 1 tem. Hoje existe uma limitação. Por cada posição, as equipes têm mais túnel de vento. A Williams tem mais do que as outras, a Mercedes é a que tem menos. Enfim, embora isso tenha sido atualizado em 1º de junho, né? Em 1º de julho, e eu não me lembro quem estava na frente em 1º de julho. Inverteu, acho que a Red Bull estava na frente, agora ela tem um pouquinho menos. A Mercedes é a segunda que tem menos. Depois vem a McLaren, e aí vai esse escalonamento. Então, se em 2008 e 2009 a gente viu isso, e 2013 para 2014 a gente também viu isso. A Mercedes tirou o pé no meio daquele campeonato e virou o foguete da era turbo que virou. A Red Bull ganhou as últimas 9 corridas de 2013. É um recorde na história da Fórmula 1. Não tinha carro para 2014. Até ganhou 3 corridas fantásticas, de forma fantástica, mas não brigou pelo título. Então, esse peso do que fazer, de o que priorizar, ele hoje é mais assintoso do que nunca foi, porque tem limite de orçamento e tem limite de túnel de vento. Só que eu estou falando tudo isso na teoria, porque na prática eu duvido que Mercedes e Red Bull não estejam jogando, eu não vou dizer tudo, mas muito, porque elas não são bobas. Talvez a Red Bull esteja forçando um pouquinho, mas largar 2022 nenhuma está fazendo. Porque, eu repito, começar atrás em 2022 é o risco de você ficar anos atrás. Porque o carro de 2022 não vai poder ser mexido da maneira como o carro hoje é. Hoje as equipes podem atualizar, mudar uma peça, mudar o sistema traseiro todo. Enfim, 2022 é diferente. Então, essa é a balança, Matheus. Priorizar agora ou priorizar 2022? Eu tenho certeza que está todo mundo priorizando 2022. Certeza. Algumas mais, outras um pouquinho menos. Ferrari, Williams, Haas, estão 101% 2022. 101, eu posso dizer. A Haas eu acho que é 200, né? 200. Mercedes e Red 200, Bull nem fez carro para esse ano. Exato. A Haas nem atualizou exatamente para focar no ano que vem, né? Então, assim, só para matar a resposta, Mercedes e Red Bull, elas estão ou 60, ou 70, ou 75, mas é uns 5% que pode fazer diferença na briga pelo título. Mas que elas estão olhando para 2022, eu não tenho a menor dúvida. Felipe? Fábio, eu vou voltar um pouco nesse campeonato dessa temporada e menos no ano que vem. Assim, tão parelho que estão as duas equipes, a Red Bull e a Mercedes, quão importante vai ser o papel dos 2 segundos pilotos, do Pérez e do Bottas.
porque o desempenho deles, eu não vejo um desempenho muito bom de nenhum dos dois nessa temporada. Eu vejo um dos piores desempenhos de segundos pilotos que eu tenho desde que eu acompanho a Fórmula 1. E eu acredito que o tão parelho que tá, eles vão ser decisivos para o título de construtores, porque tanto a Ferrari, tanto a Mercedes quanto a Red Bull, acho que vão depender muito deles. Até onde tu vê esse desempenho dos dois? É muito interessante essa pergunta, Felipe, porque é o seguinte, os dois vão ser importantes nos dois fatores, não só no construtores. Construtores, eles vão ser fundamentais, porque tudo indica que Hamilton e Verstappen vão ponto a ponto, até o final. Se Hamilton e Verstappen vão ponto a ponto, quem vai fazer a diferença são os dois, né? E os dois estão, eu concordo com você, os dois estão muito irregulares, né? O Pérez tem uma atuação, ganha uma corrida, mas faz outras muito ruins, o Bottas ali numa regularidade mais abaixo do que ele já fez, às vezes uma coisinha aqui, outra ali. Só que ainda tem uma outra coisa para responder a sua pergunta. Não só construtores, eles vão ser vitais, a palavra é essa. Agora, hoje em dia, a Fórmula 1 está num caminho que eu lamento muito, que é você ter um escudeiro durante a corrida. As equipes têm usado Mercedes, Red Bull, precisam de um escudeiro para estratégia de corrida, para fazer o outro ganhar. É aquele negócio de você ficar ali na janela de boxe, não deixar o outro parar, para você fazer a barreira, enfim, fazer aquele impedimento estratégico. Eu lamento que a Fórmula 1 tenha chegado num ponto de ter oficializado o piloto A, piloto B, piloto 1, piloto 2. Vocês estão falando aí de Piquet, vocês falaram aí de Senna e Prost, de Piquet e Mansell. Aquilo ali é o ideal, né? Dois pilotos fortes, como Hamilton e Rosberg, né? Quando a Mercedes tinha uma grande vantagem. É uma pena esse negócio de correr com o escudeiro, mas é o que está acontecendo. Então, como escudeiros, e os dois são oficialmente escudeiros, Felipe, eu não me lembro de dois pilotos tão oficialmente escudeiros, mais até do que Rubinho, do que Massa, porque excede posição, troca de carro, de chassi, tudo que está sendo feito para beneficiar. O Pérez abriu mão de marcar ponto na Inglaterra para fazer a volta mais rápida, para tirar ponto do Hamilton. Ou seja, é o escudeirismo oficializado, é o escudeirismo aberto e escancarado. Então, Felipe, eles vão ser importantes nos construtores e vão ser importantes para decidir Hamilton e Verstappen quem é campeão do mundo. Eu preferia ver os dois lá brigando, né, quem sabe até arranhando uma disputa de título, claro, né, é improvável, improbabilíssimo, mas eu preferia. Agora, eles vão ser escudeiros valiosos nas estratégias dentro das corridas, eles são peças fundamentais. Gostei do tema que o Felipe levantou, porque também, e pegando o final da tua resposta, Fábio, legal seria daqui a pouco, já que Verstappen e Hamilton são dois extra-classe, né? Quem sabe ver os dois disputando a terceira posição do campeonato, pelo menos, né? Um tentando ganhar do outro para pelo menos ser o melhor, fora Hamilton e Verstappen, mas do jeito que vai, eles vão entregar para o Norris. Eu não sei, né? Eu acho difícil o Norris se manter onde ele está. Eu acho que na metade do campeonato ele está em terceiro, é um feito. Se ele terminar o ano como terceiro, vai ser histórico, vai ser uma coisa histórica. Eu acho que ou o Bottas ou o Pérez, os dois, eu acho que eles vão passar o Norris em pontos, tá, gente? Eu não estou falando em performance. Mas é a importância da pergunta do Felipe. Quem ficar em terceiro desses dois, provavelmente pode estar decidindo o título de construtores, se a gente imaginar que Hamilton e Verstappen vão estar no ombro a ombro até o final, né? Ô, Fábio Campos, o carro do ano que vem, eu dei uma olhada ali por cima, nessa parte técnica não é muito a minha área, assim, não entendo muito, mas eu pesquei algumas coisas assim, que eu achei interessante. Ele é mais curto e mais estreito, né? Ele é menor, né? O carro, me pareceu até consideravelmente menor, eu não sei. Eu só fiquei com uma dúvida. Ele tem ou ele não tem o DRS? E ele vai ter o DRS, inclusive, Luciano, eu convido a você, o Matheus e ao Felipe e ao ouvinte, né, daqui do Pisa Fundo, para acompanhar no dia 23 de agosto, nós vamos fazer lá no Café com Velocidade um programa especial 2022, em que a gente vai destrinchar regulamento em carro, a gente vai mostrar o estudo que foi feito em cima desse carro, qual que é a propriedade aerodinâmica que eles almejam que esse carro tenha para fazer com que esse carro seja melhor para ultrapassar. Enfim, a gente vai dar uma dissecada nessa questão de regulamento e carro. Inclusive estamos fazendo um trabalho de pesquisa intenso para entregar esse programa, repito, no dia 23 de agosto. Para responder a sua pergunta, Luciano, o carro vai ter o DRS, o dispositivo vai estar lá, mas ele vai ter
se ele vai ser usado ou não, isso ainda não está definido. A Fórmula 1 está com receio de tirar. Eu acho que tem que tirar, pegar, embrulhar, pegar uma lata de lixo, jogar no lixo e triturar o lixo, e reciclar o lixo e fazer transformar, sei lá, em medalha de Olimpíada. Porque o DRS, para mim, é um mal da Fórmula 1, é uma coisa abjeta, é uma coisa que nivela por baixo, que estraga a qualidade do espetáculo. Enfim, eu sou totalmente contra o sistema. Eu acho que tem que fazer um carro que ultrapassa. A Fórmula 1 vai fazer. Mas a Fórmula 1 está com receio de tirar e dar alguma coisa errada. Então, isso já foi falado, isso não é nem opinião minha, não, isso é informação. O DRS vai estar lá, mas ele pode não ser habilitado para ser usado antes do Grande Prêmio começar. Antes de chegar a sexta-feira, a Fórmula 1 pode já anunciar que ele não vai ser usado. Tomara que ele não seja necessário. Né? O DRS e o pneu raiado, as duas piores coisas que eu vi na Fórmula 1. Mas eu acho, Fábio... O pneu raiado foi embora, né? O pneu raiado foi embora. Não, mas eu acho que talvez no momento em que inventaram o DRS, naquele momento até foi uma solução interessante, né? Porque era como tu falou, né? Naquela época eram bem terríveis as corridas, né? Agora eu acho que hoje já chegou numa situação, porque já teve várias corridas aí que se decidiram sem o DRS por conta de quando dá a relargada não pode usar, por exemplo, aquela do Brasil aqui, né? No final foi sem DRS, Brasil, tivesse DRS, não, aquela disputa que a gente viu não teria visto. O Hamilton simplesmente colocaria de lado e passaria a milhão pelo outro. Não teria a mínima graça. É isso. Às Uma vezes das cenas mais icônicas icônicas da história da Fórmula 1 é aquela do Mansell e o Senna rasgando a reta de Barcelona. Aquela cena jamais existiria com DRS. Não existiria. Exato. É verdade. Então, é verdade. O sistema poderia ser melhor utilizado. Essa também é uma discussão que eu falo muito sobre isso. O sistema até podia existir sendo melhor utilizado. O modo como ele é utilizado, sem fazer muito cálculo, sem considerar vento. Enfim, tem pista que abre muito cedo na reta, como no Azerbaijão, na China. Enfim, o sistema poderia até existir sendo melhor trabalhado. Na minha opinião, ele é muito mal refinado para ajudar ao invés de atrapalhar. Às vezes eu me pego pensando nisso aí também. Se o problema não é a peça em si, talvez a maneira como ela é usada, não sei a opinião dos guris. Porque às vezes eu penso se fosse, sei lá, o piloto tem direito a X acionamentos por corrida. Não é todas as voltas, 3 vezes por volta, como tem. Daqui a pouco o cara pode usar só 10 vezes, pronto, é 10. Ele vai ter que escolher aquelas 10 ao longo de 70 voltas. E isso vai, né? O cara que for mais inteligente, mais esperto, daqui a pouco ele vai chegar no final da corrida podendo ter vários para usar. E o outro nenhum. Bom, exato. Não sei, eu fico pensando. O piloto poderia usar até para se defender, dependendo da situação. Daria uma movimentação. Concordo com você, daria uma movimentação interessante. Matheus? Não, até sobre o próprio DRS, né? A gente já até comentou algumas vezes como é difícil se aproximar do carro, como é difícil às vezes quebrar essa barreira de 1 segundo, né? A gente já até citou talvez a ideia dele ser ao contrário. Você poder usar para aproximar até 1 segundo e a partir de 1 segundo você não poder usar mais. Né? Você tentar a ultrapassagem no braço. Mas para você quebrar, tentar pelo menos essa aproximação. Né? Mas realmente eu... Já até falei isso também, Matheus. Já até falei isso também. Sim, eu li você falando e o Luciano falou isso. Eu não sei se no programa ou no WhatsApp, Luciano, você já falou isso também. Não sei se você leu o Fábio, não sei, mas você já falou isso também. Né? Não, essa aí foi coincidência, a gente ter falado a mesma coisa. Foi coincidência. Mas depois eu me fiz assim, eu mesmo me fiz a seguinte questão, Fábio, Felipe. Se puder usar até ficar 1 segundo, e o problema desse carro é que ele não consegue ficar atrás, tu vai ficar perto de 1 segundo e depois tu não vai conseguir ficar atrás. Então, nesse carro não ia adiantar, né? Sim. Pode ser que não ia adiantar. A Fórmula 1 tem que resolver um problema muito sério que ela tem, que é o de desgaste de materiais. Né? Esse negócio de você não poder seguir o carro da frente, porque o seu pneu superaquece, o seu motor superaquece, o seu freio superaquece. Isso aí, se não resolver, não adianta vir outro carro, outra regra, outro regulamento, outra pista, outra curva, outro capacete. Esse problema, você tem que ficar ali. Né? Um carro de Fórmula 1 não conseguir seguir o outro de perto é como a bola do futebol ser maior do que o gol. É como a bola do basquete ser maior do que a cesta. É um erro de princípio gigantesco, mas 2022 vem para corrigir. É por isso que 2022 é tão falado. Vem um carro estudado para ultrapassar outro. Isso é a grande vantagem.
Felipe? Não, minha pergunta é muito, eu acho que eu fiz a mesma pergunta que eu fiz para semana passada para o Luciano, em questão da punição em cima do Vettel, por causa que ele não termina a corrida e acaba a gasolina e acabam, os comissários acabam decidindo por uma punição. Qual a tua visão em cima dessa punição pro Vettel? Se foi mais um benefício para o Hamilton ou se foi justa essa punição ao Vettel depois de terminar de segundo? Felipe, eu acho assim, a gente tem que ter quando eu falo a gente, eu faço jornalistas, né? A gente tem que ter um pouco de humildade de não chegar até onde a gente não sabe, né? A gente não consegue. Então, julgar a punição do Vettel sem ter visto o tanque de gasolina é muito difícil. Agora, é muito difícil também você imaginar que a FIA vai inventar que uma equipe tenha ficado sem gasolina para beneficiar outro. Né? A equipe em si jamais aceitaria isso. Né? Mas a Aston Martin protestou, mas já retirou o protesto. Se fosse algo escandaloso, você mede isso pela reação da equipe. Se a equipe se revolta de uma maneira escandalosa, você, é aquele negócio do futebol, né? Vocês estavam falando do futebol. O jogador muitas vezes entrega se ele fez pênalti ou não, ou se o árbitro faz uma marcação injusta. Né? Tem vezes que você vê na reclamação que o cara não fez nada, que a revolta dele é tão grande que você fala, não é possível que o cara não está fazendo aquela reclamação protocolar. No caso da Aston Martin com combustível na Hungria, para mim é a mesma coisa. Se houvesse algum tipo de complô, de conspiração, a equipe botaria a boca no trombone. A equipe não pode se dar o luxo de perder um segundo lugar por uma sacanagem, digamos assim. Então a gente tende a achar que procede, né? E gasolina é uma coisa muito simples, assim, tem ou não tem. Você tem o mínimo ou não tem. Você consegue mostrar ou não consegue. Então é muito preto no branco para se ter para se julgar que é uma trapaça ou não. Mas é aquilo que eu falei. Sem ter visto, sem a gente ver o tanque, a gente não pode afirmar. É uma punição técnica, né? E a gente não está lá para ver o carro aberto, o carro tecnicamente feito. Agora, a Fórmula 1 não tem motivo nenhum para beneficiar o Hamilton. Nenhum. É pior para o campeonato. O Hamilton já era líder do campeonato. Então, não faria nem sentido você tirar uma equipe que não tem nada a ver para beneficiar o outro. Enfim, a gasolina acabou. O Vettel parou o carro na pista. Isso já é quase que uma prova do crime, né? É quase o jogador que faz assim quando faz o pênalti, que o cara que faz assim normalmente, ele já se entregou, eu fiz o pênalti. Porque se ele não faz nada, ele está ali seguindo o lance. Então, tem vários elementos para se achar que a punição foi ok. Mas sem ver, não é difícil de opinar. Agora, eu acho que se eles tivessem feito alguma sacanagem, a Aston Martin não ficaria calada, não teria como ficar calada. E sem dizer que o grande complô vocês não sabem, cara. O grande complô é o seguinte, que aí dessa maneira o Williams fez 10 pontos, pô. Poxa. Mais pontos. Deixa meus 10 pontos aí, pô. Ô, Fábio Campos, eu quero te agradecer a participação aí. Foi um prazer te ter aqui. Estendemos no Facebook, né? No rádio, depois da gente tem outro programa, né? Então o pessoal que está no rádio já não está mais com a gente, mas esse programa aqui, depois eu faço os cortes, ele vai pro YouTube também. Mas é um prazerzão, cara, te ter aqui de novo, aqui no Pisa Fundo, viu? Eu que agradeço, Luciano, Matheus, Felipe, enfim, Thales que deixou pergunta, enfim, quem está ouvindo, quem está assistindo, quem fez o clique. É muito bom falar de automobilismo com quem quer ter boa discussão, com quem quer ter boa conversa, com quem quer entrar nos assuntos. Né? Eu acho que o debate sobre automobilismo é muito válido hoje em dia, né? Que há uma carência na televisão, há uma carência nas grandes mídias, enfim. Então eu gosto sempre de valorizar quem valoriza o automobilismo de uma maneira legal, de uma maneira criteriosa, de uma maneira, enfim, cada podcast tem o seu estilo, né? Cada podcast faz do seu jeito, cada um tem as suas preferências, mas é legal ter uma boa discussão, né? É legal poder falar de automobilismo de um jeito legal, de um jeito sério, até descontraído, né? Mas de um jeito sério, então é sempre um prazer. Eu que estou dizendo tudo isso para dizer que eu é que estou agradecido de ter recebido esse convite. Espero que a gente possa se encontrar mais, ou aqui ou lá no café, quando a gente tem que começar a trazer mais gente no café, que nós estamos sem convidar ninguém há muito tempo. Então, independente de onde for, a gente possa se encontrar mais aí. Esse ano promete, né? A gente provavelmente vai ter motivo para debater, para discutir, para analisar manobra, enfim. Então, tem muito conteúdo para a gente voltar a falar aí. E eu agradeço muito o convite de vocês aí. Foi uma honra minha, um prazer meu de ter estado aqui. Matheus Milânio, mais uma
alguma questão aí para o Fábio? Aproveito e já faz a despedida também. Não, questões a gente tem muita, a gente fica a noite toda. A gente Ficaria tem horas que encerrar aqui. o programa. Ficaria horas, né? Faria uma super live só aqui, 12 horas ao vivo, só comentando. Porque o que tem de assunto esse ano, essa temporada É verdade. fantástica, né? Dá para fazer um programa muito longo sobre isso, sobre ano que vem, né? Mas eu já gostaria de agradecer o Fábio mais uma vez, né? Como eu falei aqui para os nossos espectadores, eu sempre tento trazer algumas reflexões do Fábio para a gente debater em cima. Hoje o Fábio estava aqui para trazer essas reflexões para a gente, então foi muito legal. É sempre um prazer dividir a bancada virtual com o Fábio. Queria agradecê-lo mais uma vez. Agradecer meus colegas, Felipe, Luciano, Thales, por dividir mais um programa com vocês. E domingo estamos de volta. Domingo tem Internacional e Fluminense. Vai ser minha estreia na transmissão de futebol. A gente vai estar aí para transmitir esse jogo no domingo, 8h30. Nossa transmissão começa a que horas, Luciano? Já tem horário? 8h10. 8h10 a gente entra no ar. Mas 8 horas já aqui no backstage para a gente organizar, né? Tranquilo. Estaremos aí, às 8h10, Internacional e Fluminense. Gostaria de dizer rapidamente que eu estou pertinho do... Eu cometi o erro aqui, eu tinha que ter colocado a cidade aqui do lado do meu nome, né? Para manter o padrão do programa, e eu errei. Mas seria aqui Belo Horizonte, então eu estou pertinho do Matheus, a gente é quase vizinho. E embora vocês vejam, né? O sotaque mineiro dele é claríssimo, eu não tenho nenhum. Você vê que não tem semelhança de sotaque, mas estamos quase que lado a lado, somos quase vizinhos. Sim. Só que o Matheus tem uma coisa interessante, Fábio, a gente sempre brinca. O Matheus gosta tanto do nosso programa, gosta tanto, que ele morava em Belo Horizonte. Aí a internet dele pegava mal, ele mudou de casa para ter uma internet melhor para poder participar do programa. Para pegar um sinal melhor. Matheus. Isso é que é integrante dedicado. Isso é integrante dedicado. Filipão. Felipe. Tá escutando, Felipe? Agora sim, voltei. Ok. Se tiver mais alguma questão, e já faz a tua despedida também. Eu não acho que o Matheus foi feliz em dizer que se tivesse por questões, a gente ia até amanhã tranquilamente. Sempre é bom discutir Fórmula 1 e estar com o Fábio aqui é espetacular. Mas eu quero só agradecer mesmo pela presença, muito obrigado por brilhantar mais ainda o nosso programa. Agradecer também o Luciano, o Matheus e o Thales por mais um programa, por mais uma transmissão. E me aguardem domingo. Eu prometo que vou narrar os gols do Inter com muita vontade, se o Inter fizer gol. Olha, cara, teu pai vai te deserdar, meu. O Inter já gastou todos eu não os sei gols como... dele no Maracanã. Eu não sei como ele não me deserdou ainda. Esse foi o pai dele é colorado, né? E ele é nosso narrador e é gremista e vai narrar Inter e Fluminense. Mas ele vai narrar, né? Como tem que ser, né? Só que eu brinco com ele, olha, cuidado que teu pai te deserda. Pois esse foi o debate no início do programa, Fábio, né? De como é que o Inter ia contra o Fluminense, enfim. Se entraria o mesmo estilo de jogo que jogou contra o Flamengo, enfim. Esse foi o debate do futebol. Mais uma vez, muito obrigado tua participação, Fábio. Eu agradeço. Então, pessoal, só relembrando, 8h10 no domingo, Inter e Fluminense no Futebol Ultra e o Mega Esportes com todos os seus quadros, com o 45 mais acréscimos, que é o nosso quadro de futebol, com o Pisa Fundo, que é o nosso quadro de Fórmula 1, na segunda-feira que vem, às 8 da noite. Boa noite, pessoal. Então, até a nossa jornada no Futebol Ultra.